Seja bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar, até rimou, né? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre exercício e mal ou doença de Alzheimer, né? Mas o exercício por uma perspectiva da liberação de miocinas, né? O exercício intervém na doença por meio da liberação desses fatores circulantes que vão, de alguma forma, chegar ao sistema nervoso central e bom, pelo menos na perspectiva do trabalho, né, poder explicar parte dos benefícios que o exercício tem, vamos dizer assim, em minimizar a ocorrência da doença, melhorar o prognóstico dela, entre outras coisas, né? Então, tem a perspectiva aí do músculo esquelético como um órgão secretor. Isso é uma curiosidade, né? Porque se nós pensarmos antigamente, a ideia do hormônio era uma substância química liberada na corrente sanguínea, um mensageiro, mas que era liberada por uma glândula endócrina. E aí, depois de uma série de estudos, de descobertas, foi se descobrindo, percebendo que outros tecidos, né? Então, tecido adiposo liberando TNF, leptina, mais recentemente o músculo esquelético liberando miocinas. No outro vídeo eu comentei que hoje, quando digo, né, nessa perspectiva de 2021, que são esses trabalhos que eu estou falando, se tem aí umas 600 delas. Então, nesse trabalho, primeiramente, então esqueceu, né, esqueceu de se exercitar, né, as miocinas derivadas do esquelético na doença de Alzheimer, uma perspectiva. Então, ele fala um pouco disso. É lógico que ele faz uma advertência que os mecanismos propriamente de como essas miocinas vão efetivamente mudar é, a doença de Alzheimer ainda é pouco conhecida, é uma área de estudos. Então, ele vai propor algumas coisas aí, né, para encaminhar esse conhecimento que a gente tem hoje. E aí, ele vai apresentando alguns quadros, então ele fala que a doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais presente, né, que está presente em pelo menos mais de 10% aí, pelo menos 10% das pessoas com acima de 65 anos, com uma perspectiva de pelo menos 81 milhões de pessoas com essa doença, e aí vai falar que essa doença, ela vai ter, né, claro, vamos pensar em termos de funções do sistema nervoso, um comprometimento das funções executivas, que são aquelas funções que nós precisamos para viver a nossa vida diária, então memória, atenção, planejamento, né, decisão, que vai ter um problema de linguagem, que vai ter um problema de processamento visual, então, né, função executiva, linguagem, processamento visual, e eventualmente isso vai resultar naquelas que são mais conhecidas como doença, né, demência, perda de memória e outros que não são tão conhecidos, que é alteração do ritmo circadiano, né, é, alterações metabólicas, então até tem aí trabalhos que falam que, né, que o Alzheimer é chamado, brincando entre aspas, né, diabetes tipo 3, ou seja, a doença, além dessas alterações de memória, etc., ela tem também alterações metabólicas, alterações circadianas, né, e aí ele vai falando que isso, então, em termos de fisiopatológico, o que isso vai acontecendo? Porque em algumas regiões do cérebro nós vamos tendo perda de neurônios, perda de matéria cinzenta de algumas áreas, né, como o hipocampo, o córtex. Então, já vai ficando aí de sobreaviso, que é exatamente nessas áreas que estão sendo afetadas que as miocinas, em teoria, estão atuando para melhorar, as miocinas dos estão atuando para melhorar aí a doença, né? Aí menciona que ela tem algumas marcas, vamos dizer assim, histológicas conhecidas, né, que é o acúmulo de beta-amiloide, né, placas beta-amiloides no extracelular, assim como os desarranjos lá da proteína tau no intracelular. Então, são coisas bem conhecidas, né? A proteína tau é uma proteína importante lá para a estabilização do microtúbulo, mas no Alzheimer começa a ter vamos dizer assim, um desarranjo, um desemparelhamento dessas proteínas, isso no intracelular, e você tem acúmulo da beta-amiloide no extracelular, que também são chamados de placas senis ou placas neuríticas, né? E aí ele menciona que como não há uma cura para o Alzheimer e que a maior parte das terapêuticas visam o tratamento de sintomas, que o exercício é um aspecto muito importante, dado o fato que o exercício já tem bastante evidência que ele mantém a saúde do sistema nervoso central, do metabolismo do sistema nervoso central, né? E que aparentemente esses efeitos do exercício justamente combatendo todas as alterações que eu estou descrevendo no Alzheimer, né? Que são, por que tem, por exemplo, acúmulo de proteína tal, por que eu tenho de beta-amiloide, por que isso, então,
vai gerando demência, vai tendo alteração no metabolismo, porque há uma neuroinflamação, há uma disfunção da proteostase, né, não tem o termo homeostase, então homeostase do metabolismo de proteína seria uma proteostase. Então, vamos imaginar, você está acumulando lá proteína tal, né, intracelular, essas proteínas velhas, proteínas disfuncionais, vamos dizer assim, elas precisariam ser mandadas lá para as vias celulares de, vamos dizer assim, degradação de proteínas, sei lá, proteasoma, mectinoproteasoma, o que seja, para que seja processado e não acumule isso dentro da célula. Então, está tendo então, uma disfunção também de protestase, né, dessa homeostase das proteínas. Então, você estaria combatendo a neuroinflamação, a disfunção da proteostase e manter também a função mitocondrial, né, que é um fator importante que está alterado aí no Alzheimer. Então, essa é uma apresentação que ele faz no começo, antes de falar propriamente das miocinas. E aí ele comenta umas coisas que eu achei interessantes, é que o exercício, né, em pessoas que começam na meia-idade com essa ativa, reduzir em pelo menos 50% a chance de você ter essa doença, além de ter um melhor prognóstico, e o exercício também está positivamente associado à função cognitiva, e claro, principalmente das pessoas mais velhas, que são as mais acometidas, né, pela doença. Então, aí meio que já dando uma antecipação do que a gente falou, dando uma característica visual. Então, aquele, né, divide nesse esquema aí, num corte transversal aí, do encéfalo. Então, aqui na parte de cima verdinha, ele mostra, né, que o exercício vai manter o que a gente falou agora. A função energética mitocondrial, vai combater desculpa, ele vai manter a disfunção, ou seja, vai manter a função energética mitocondrial, vai manter o aspecto de neurogênese, neuroplasticidade, né, saúde das células nervosas, vai combater a desregulação do metabolismo proteico, que é o que está embaixo aqui, ó. Então, função mitocondrial, a proteostase, né, que eu falei agora, que é a homeostase das proteínas, a neuroinflamação vamos dizer assim, a disfunção da neurogênese, o exercício vai combater. Então, ele vai manter uma ótima função mitocondrial, uma ótima metabolismo proteico, baixa neuroinflamação e neurogênese. E aqui embaixo, né, você vê aqui os exemplos, né? Então, essa inflamação quer dizer chama em latim, né? Então, queimar por dentro. Então, aqui ele está tentando exemplificar aqui a inflamação, as chaminhas, placas neuríticas, né, as beta-amiloides, desarranjo de proteína tal, e aí. Então, mostrando aqui, então, um aspecto patofisiológico. Então, o exercício, por meio das miocinas, vai estar combatendo esses aspectos aí. E aqui um exemplo, né, que eu acho interessante comentar algumas coisas, e ele fala aqui de algumas, né, miocinas. Ele fala do FNDC5, que é quando isso está na forma de um receptor, de uma proteína celular, e aí, quando essa proteína, você faz essa proteína é clivada, e a forma solúvel dela é mais conhecida como irisina, tá? E aí tem vários trabalhos recentemente sendo publicados por essa irisina, que também foi descoberta alguns poucos anos atrás. Então, quando ela está, vamos dizer assim, na célula, né, ali como uma proteína celular, presa ali na célula, vamos dizer assim, tem essa sigla aqui. Depois, quando corta, vai para o circulante, irisina. Aí você vê que ela está em verde aqui, e aí também exemplificando, ela é em verde, indo para o sistema nervoso. E aí ele coloca a interrogação, que eles sabem exatamente o quão elas têm facilidade, ou a eficácia com que elas penetram, passam pela barreira barreira sangue-cérebro, hematoencefálica, né? É a mesma coisa valendo aqui pela catepsina beta e para interleucina 6, ou seja, elas sendo liberadas como citocinas e fazendo o mesmo processo, tentar passar, né? São as miocinas, e uma vez passando, elas vão ter diferentes funções. Então, por exemplo, aqui ele coloca, né, a irisina, né, passando, ou mesmo o fato de você fazer isso também aumentar a forma, vamos dizer assim, celular da irisina, que é o FNDC5, como eu já falei, aumentando, por exemplo, o BDNF, aumentando a transcrição dele, né, aumentando, então, esse fator que é importante para a neurogênese, para a sobrevivência dos neurônios, né. E aí, o exercício, então, teria esse mecanismo de, entre aspas, de rejuvenescer o sistema nervoso, né, na verdade, evitar o processo de degeneração do sistema nervoso, que já tende a existir com o envelhecimento e que vai acometer mais, vamos dizer assim, tende mais chance de acometer aqueles indivíduos que têm um certo perfil genético, né? Até estava vendo, ele fala no trabalho, bem rapidamente, que algumas pessoas que têm um certo polimorfismo para A ou E estão mais protegidas em relação a outras, mas, então, pessoas mais velhas,
que tem alguns polimorfismos, e o exercício, então, vai manter essa essa juventude do sistema nervoso central, né? Então, mantendo a neurogênese no adulto, a plasticidade sináptica, perdão, e aí a habilidade cognitiva. E é interessante essas duas coisinhas que eles colocam aqui, né? Então, por que ele coloca a bolsinha de sangue? Porque, além de marcadores, né, das próprias substâncias presentes no sangue, ele comenta exemplos de animais que você pega o soro de um animal exercitado e coloca num animal, um modelo de animal que tem uma doença degenerativa, tipo Alzheimer de animal, e o fator do animal exercitado tem efeito positivo no sistema nervoso do animal doente, é mais uma forma de tentar demonstrar esse efeito transmitido pela corrente sanguínea. Aqui é só para mostrar, né, o efeito molecular que muitas dessas citocinas aqui, né, causam nas células via AMPK ou PGCA1-alfa. Por isso que nesse trabalho aqui eu falei, ó, o exercício mexe, modula a função mitocondrial. Então, o PGCA1-alfa é muito importante, né? E os seus, dessas proteínas ou substâncias que estão na sua cascata, né? São importantes para o metabolismo mitocondrial. E é essa a ideia aqui. Então, o exercício estaria causando esses mecanismos que eu estou falando aqui. A ideia da bolsinha de sangue dizendo que esses fatores presentes no sangue podem ser transferidos para outros animais, ou teoricamente para outros sujeitos, mostrando que realmente é alguma coisa que passa pelo sangue, não é neural, que passa pelo sangue e vai até o sistema nervoso central. Mas o mais interessante que eu achei é que ele comenta no final que algumas pessoas, por questões econômicas, por questão da própria doença, por questão de limitação física, não conseguem exercitar. Então, aí, por que eles têm interesse também de conhecer esses marcadores? Né? O que eu quero dizer com isso? Se você pensar em exercício, né, o interessante é, e ele fala isso no trabalho, é nós discutimos qual é o exercício mais eficiente, a intensidade, ou seja, qual é o protocolo de exercício, ou os protocolos de exercícios, né, depende do tipo de exercício, seja de força, endurance, HIIT, quais os protocolos desses exercícios, então a gente pode partir para a situação assim, que tipo de exercício seria melhor, dentro desses tipos de exercícios, quais os protocolos mais adequados, né, e aí você descobrir qual é o mecanismo por meio do qual o exercício está fazendo isso, é muito mais uma questão de curiosidade, né? Então, porque o que eu estou dizendo é assim, você sabe o que o exercício faz, e agora, a parte das mediциnas, nós estamos vendo como ele faz, mas já existem estudos aí, né, que muitas vezes a gente, por exemplo, eu os professor Saldanha lá da IASH, na USP, nós fizemos trabalho de musculação, que era, na verdade, um aluno do Saldanha, onde a gente fazia com diferentes variações ali do supino. Então, por exemplo, o cara fazia tantas repetições a 35% ou a 70% de um RM, mas o volume de trabalho era igual. E a gente viu esse BDNF, né? E a gente viu que não diferenciava, ou seja, a gente só dosou o BDNF na corrente sanguínea, mas não foi no cérebro dos participantes tentar ver nada, tá? Só olhou isso aí. Então, independente disso, a gente viu que uma intervenção teve um efeito X. Agora, por que essa questão aqui que eles colocam no trabalho? Que não para necessariamente a área da educação física, nem necessariamente para a área da nutrição, mas na área da farmácia, por exemplo, estão muito interessados em saber qual é o marcador, qual é os elementos das cascatas da via. Por quê? Porque ele pode colocar um fármaco, né? Então aqui, por exemplo, ele coloca o AICA, que é agonista de AMPK, a metformina, que atua teoricamente também via MPK, e outras drogas que eles aplicam em animais e teoricamente estão pensando em ser humano, com o intuito de fazer, vamos dizer assim, um efeito, como se fosse uma pílula de exercício, né, minimizar o efeito de exercício em quem não se exercita. Embora isso, ou seja, se por um lado a gente sabe nem direito ainda como isso atua, muito menos isso, tá? Mas eu coloquei esse alerta porque é muito comum, às vezes, né, se descobre um novo marcador no exercício. Então, eu lembro na época lá da, da irisina, da miostatina, né? Aí o pessoal mostrava os bois, os cachorros, os camundongos monstruosos. Aí todo mundo fala, bem, agora eu vou correr atrás de um exercício que aumente a miostatina e vai ficar forte. Não, você vai fazer o exercício e o organismo vai promover as mudanças e vai ter uma adaptação. Agora, a indústria farmacêutica, pode sim ela tentar buscar um marcador, tentar buscar uma substância para produzir um efeito de exercício, embora os próprios autores aí do trabalho comentem que isso é uma coisa muito, muito
improvável que uma pílula ou que uma substância dessa, uma intervenção na via, vai mudar todos os amplos e múltiplos efeitos do exercício, tá? Mas eu coloquei essa ideia porque é muito comum as pessoas acharem assim, descobri uma nova substância, pronto, tem uma pílula do exercício, não é tão simples. E aqui eu termino colocando o líder, né? Esse é o líder, é um arco-inimigo do Hulk, dos quadrinhos da Marvel, porque eu trabalho, por que eu quis colocar essa imagem? Porque eu trabalho falando uma coisa muito interessante, que a perda de massa magra está ligada vamos dizer assim, a perda da função cognitiva, etc. E é muito comum esse preconceito, às vezes, a gente falar que a pessoa é fortona e não é inteligente. Até lembro que na faculdade, uma época aqui lá na USP, houve uma briga, assim, entre aspas, uma briga acadêmica entre a turma da educação física da USP e uma outra faculdade da USP, que era mais, vamos dizer assim, tida como intelectual. Aí o pessoal falou que a gente era fortão, mas era camarão, que o nosso cérebro não funcionava, né? E é interessante que hoje essas pesquisas mostram justamente o quê? Que é sim importante o músculo, é sim importante a massa muscular para a função cognitiva. Então, aquela separação corpo-mente, a gente já sabe, né? Não é real, mas mais um elemento nessa não separação corpo-mente é o quê? Manter a massa muscular bacana, saudável, atuando, liberando substâncias, para que o cérebro funcione muito bem, tá ok? É isso, espero que gostem do vídeo, né? Dê o seu like aí, e lembre-se, né? Procura aí, falando francamente, recomendo falando francamente com K, que é mais fácil de achar, tá ok? Obrigado e até!